Nessa aula agora o que a gente vai fazer é a funcionalidade de like aqui da nossa aplicação e para isso a primeira coisa que eu vou fazer é aqui dentro de HTTP criar uma função para dar toggle like. Para isso eu vou copiar aqui o nosso getIssue e a gente vai trocar para toggle like e aqui a gente vai começar recebendo o nosso issue ID, então criar toggle like params issue ID. Aqui a rota ela é semelhante, só que vai ter um barra like aqui. E é isso. Só aqui no data, né, na hora do response, se a gente for acessar aqui a API, ó, e for dentro de routes, schemas, ou melhor, a gente for aqui no nosso toggle issue like, a gente vai ver que a resposta ela segue esse padrão aqui, ó. Só que eu não posso importar esse carinha, tanto que ele nem tem um export aqui de dentro. Na API eu esqueci de mexer nisso. Eu tenho que tirar esse carinha daqui, criar um arquivo de esquema separado. Issue likes, por exemplo. Aí eu venho aqui, exporto isso aqui daqui de dentro. Tenho que importar o Zod. Não sei porque que ele não está sugerindo a importação automática. E agora eu importo esse carinha tanto aqui dentro do arquivo da rota, quanto agora lá no meu front-end. Então aqui agora eu posso pegar o meu esquema e pronto, a gente já tem a rota do like. E aí agora a gente vai lá para o nosso like button e eu vou fazer a funcionalidade de like direto nesse like button, que é o componente, digamos, mais cru. Porque esse like button ele vai ser tanto utilizado lá no board, quanto no detalhe da nossa issue. Então aqui dentro a gente pode começar criando a nossa mutation, então use mutation, a gente vai passar aqui uma mutation function para ela, que vai ser basicamente, eu vou receber, eu já tenho o issue ID aqui em cima, né? Então eu vou só executar toggle like, que eu vou importar lá de HTTP, passando o meu issue ID. Isso aqui provavelmente vai ser já o suficiente para nossa mutation, né? E daqui a pouco a gente vai fazer algumas questões de limpar cache aqui para mostrar o valor do like atualizado. Mas por enquanto isso aqui já é o suficiente. E aí agora o que a gente vai fazer? Isso aqui ele devolve pra gente uma função chamada mutate, que eu vou renomear ela para handle toggle like. E agora eu vou chamar essa função quando o usuário clicar no botão. Então onClick handle toggle like. Com isso, teoricamente, eu já consigo fazer o like, né? E aí o que a gente pode fazer também aqui que é legal, ó, colocar um disabled nesse botão, enquanto ele está fazendo essa mutation. Então eu vou pegar aqui um is pending, e aí eu posso usar esse is pending aqui no disabled, salvo, e agora a gente vai testar se o like está funcionando. Vou abrir aqui o inspecionar, como é um componente que a requisição vai ser feita no client side, a gente vai conseguir visualizar. Filtrei aqui por apenas requisições FAT, geralmente eu mantenho nesse formato aqui para não vir todos aqueles arquivos, né, imagens, CSS e tudo mais. E aqui, primeira coisa, né, eu tenho que ir numa issue que eu ainda não fiz o like, ou melhor, ele vai fazer o toggle, né, então ele vai remover o like caso já tenha. Então eu vou clicar aqui, ó. Veja, ele deu erro, então vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele deu um 404. Provavelmente eu errei o endereço, né? Então, vamos entender aqui. From service worker. Issues barra like. Já sei o que é. Eu estou fazendo aqui, ó, com o método get. Isso aqui não vai funcionar. Tem que fazer método post. Poderia ter até sido um patch aqui, não precisaria ter sido um post. Mas eu não vou mudar minha API agora. Ele usou post mesmo, então vamos manter post, tá? Mas acho que o mais correto teria sido um patch aqui. Vou clicar agora, veja, ó, ele já fez o like. Se eu for aqui em preview, agora ele retornou ali, ó, número de likes agora de 6 foi para 7 e liked foi para true. Se eu dar um F5, ele trouxe 7 ali, tá vendo? Só que aqui ele tá dando erro porque não é nenhum erro, na verdade, né? É questão de hidratação, por quê? Agora, quando meu componente está sendo exibido em tela, o nosso issue like button aqui, ó, essa query aqui ela tá trazendo
as informações, né? Se o usuário deu like ou não. Aqui a gente tem um suspense por volta. E aí ele tá reclamando, sim, que isso aqui tá mostrando um valor diferente no servidor e no client. E faz sentido, porque esse get issue interactions aqui tá trazendo se o usuário deu like. Deixa eu ver se eu posso mudar um pouquinho isso aqui. O que a gente pode fazer, né? Se eu der um console log aqui, ó, nessa interaction, deixa eu mover ela para baixo aqui. Salvo. Aí dou um F5. Se eu for ver aqui, ó, no backend, no server, ele tá me trazendo interaction is liked false. E aqui ele tá trazendo interaction is liked true, né? Porque isso aqui, ó, quando ele tá executando isso aqui no servidor, ele não tá pegando os dados do usuário logado. Enquanto no client ele tá. Então ele tá conseguindo, ele tá retornando que em um ele tá retornando que deu like, o outro ele não tá retornando, ele tá retornando que não deu like, né? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Ao invés da gente botar esse suspense aqui por volta, eu vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. No like button aqui, nós vamos trocar isso aqui por uma use query normal, tradicional, sem o suspense. E aí eu vou pegar aqui o is loading, vou fazer if is loading. Eu vou retornar aquele skeleton que a gente tem. Aí aqui, ó, a gente quer... Esse date ele pode ser undefined, então a gente faz essa verificação. E aí eu vou fazer o seguinte, na verdade, if is loading. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, likes count 0. Se ele não tiver o isLiked, eu vou botar false. E eu acredito que dessa forma aqui, se eu salvar, dá um F5, ó, agora sim. Ele está mostrando 7 e já está mostrando que está curtido. E agora a requisição, ela não está acontecendo aqui no server side. E agora ela acontece somente no client side. E no client side ele sempre vai ter a informação do usuário logado. Se eu quisesse ter essa informação do usuário logado no server side, eu teria que colocar os headers ali, né? Mas a gente vai fazer isso daqui a pouco para uma outra requisição. Mas com isso, agora a gente consegue, ó, clico aqui, ele vai, dou um F5, ó, ele tirou o like. Só que o que está faltando, né? Quando eu dou o like, falta eu atualizar essa informação com os dados do momento, né, pós-like. Então aqui, ó, dentro do nosso do nosso botão do like button, né, a gente vai colocar aqui um on mutate e nós vamos ter aqui on error. A gente pode fazer algumas coisas aqui. Eu vou fazer por partes, tá? Então, vamos lá, né? O onMutate, o que eu quero fazer? Quando o usuário clicar para dar o like, eu vou fazer uma interface otimista. Então, eu vou mostrar para ele que o like funcionou mesmo antes do like ter batido no backend. Então, eu vou pegar o seguinte, const previews data, e eu vou lá buscar de dentro do meu query client, do React Query. Então, const query client é igual use query client. Por que ele não está trazendo aqui para importar? Aí. Então, query client.get queries data. Passo a minha query key. Lá do meu issue like button aqui, ó. Issue likes e o issue ID. Dessa forma aqui. E eu quero tipar ela, né? Pra vir certinho. Então a gente vai botar aqui, ó. Issue interactions. Igual a gente tem aqui no... Lá da API a gente vai ter que importar isso aqui. Então import from @API @roots schemas issue interactions. É só um type. Então eu vou pegar esse carinha aqui. Vou tipar aqui, porque agora se eu passo o mouse por cima do previews data, ele vai saber exatamente qual que é o formato,
Por que ele tá dando refers to a value? Claro, não é o esquema, né? Esse carinha aqui? Não. Eu tenho que fazer o infer do Zod, na verdade. Pego isso aqui. Aí eu dou aqui um type. Issue, interactions, response, z do Zod.infer, type of. E aí eu posso usar esse response aqui. Beleza. E agora eu vou atualizar, então, queryClient.set queryData. Aqui, get query. Não precisa ser queries. E aí o get query data, ele recebe direto a query key. Vai ficar melhor assim. Então, previous data, set query data. Aí no set query data, eu vou passar para ele a query key e o updater. Então, essa aqui é a chave. E o updater, ele vai pegar o valor antigo e vai fazer o seguinte: se esse valor antigo não existir, eu não quero fazer nada, né? Então eu vou retornar undefined. Se ele já existir, eu quero atualizar este valor aqui. Então aqui, se eu não me engano, eu posso fazer isso aqui também para tipar, porque daí aqui, quando eu dou um return, ele já vai saber exatamente o que eu preciso retornar, que é o initial liked. Então aqui eu vou passar aqui eu tenho o old, eu vou passar old. Só que aqui, get issue interactions. Não, tá ok assim. Passar old. E aqui eu tenho que substituir. O que mais que vem aqui, ó. Data vem nesse formato aqui, ó. Então, interactions. Tem que ser um array. Old.interactions.map. Return. Na verdade, if interaction ponto issue id igual ao issue id dessa aqui que eu tô dando like, eu vou retornar interaction is liked, o valor contrário, porque é um toggle. Agora, por que ele não tá dando map aqui? E o likes count, vou fazer o seguinte: se ela tava curtida antes, então eu tenho que pegar e reduzir 1, porque é um toggle, né? Se não, eu vou pegar o like e vou aumentar mais 1. Se não, aqui eu retorno interaction normalmente. Eu acho que por enquanto, para fazer a interface otimista é isso, ó. Então eu clico, ó, trocou para 6, se eu dou F5, continua 6. Se eu clico, ó, ele vai para 7, se eu dou F5, ele fica 7. Só qual que é o problema aqui, né, no nosso nosso caso? Se ele der algum erro, ele não está voltando ao valor original. Então, o que eu gosto de fazer aqui, ó? No onMutate, como eu carreguei esse previous data aqui, ó, no final eu dou um return previous data. E aqui no onError, eu posso acessar aqui, ó, o erro,
Posso acessar os parâmetros, nenhum deles eu quero agora. Posso botar um underline e um underscore na frente. Então aqui vem os parâmetros, por exemplo. E posso acessar o contexto. De dentro do contexto, eu posso acessar o previous data. Então aqui, ó, if context.previous data, aí eu quero executar esse query client aqui, ó, set query data. Copiar a chave aqui. E aqui eu passo o meu previous data. O context.previous data. Pronto. Então o que acontece? Ele vai fazer a interface otimista quando eu clico. Ele vai já mostrar que deu certo o like. Porém, se der algum erro no caminho, ele vai voltar ao valor original aqui, né? Então a gente pode, inclusive, por exemplo, ir na nossa função de toggle like aqui, ó, e disparar um erro aqui só para throw new error test. Então eu vou salvar aqui agora. Olha só, quando eu clicar, ó, ele viu que ele foi para o 6 e depois voltou, né? Então, ó, ele vai bem rápido. Porque ele mostra que deu certo, só que depois, como deu o erro, ele volta ao valor